A Administração Federal de Aviação nos Estados Unidos tem um equipamento para testar a resistência dos para-brisas de aviões. A Marinha e a Força Aérea também usam testes semelhantes para as capotas de jatos. A FAA projetou um canhão que atira carcaças de frangos no para-brisa de aviões, simulando a velocidade em que isto aconteceria se a aeronave estivesse voando. Se o para-brisas não quebra, é provável que sobreviva a uma colisão real com um pássaro durante um voo. Desde 1960, cerca de 400 aviões foram destruídos e mais de 370 pessoas morreram como resultado de colisões com pássaros ou outros animais. Os ingleses recentemente construíram a mais rápida locomotiva do mundo. Eles calcularam que a mesma poderia viajar a 300 km por hora, batendo o recorde da viagem entre Londres a Paris de 2 horas e 18 minutos. Os engenheiros ingleses não tinham certeza se o para-brisa da locomotiva seria forte o suficiente. Então, tomaram emprestado o equipamento de teste da FAA. Colocaram um frango no canhão, armaram para que simulasse a velocidade máxima da locomotiva e atiraram. Os resultados fizeram que os engenheiros voltassem correndo para a prancheta. Está escrito: convosco Henry Feyerabend, apresentando Cristo vivo como a resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Bill Santos responde à pergunta: Deus é exigente? Os engenheiros não podiam compreender por que o frango atravessara o para-brisas, quebrando o banco do condutor e deixando uma enorme marca de afundamento na parede traseira da cabine de comando. Felizmente, ninguém estava sentado no banco do condutor na hora do teste. Os projetistas ficaram chocados com o resultado. Como poderiam ter errado tanto no projeto? Pediram à FAA para verificar os protocolos do teste para ter certeza que nada estava faltando. Especialistas da FAA foram até lá, revisaram a metodologia do teste e voltaram com apenas uma sugestão para os colegas britânicos. Da próxima vez, descongelem o frango. A FAA tinha uma lista específica de procedimentos a serem seguidos ao se conduzir o teste, inclusive que o frango a ser usado deveria ser descongelado e não congelado. Alguém escolheu ignorar as instruções da FAA ou imaginou que tinha uma ideia melhor? Seja qual for a razão, o fato é que os protocolos não foram seguidos e os resultados poderiam ter sido fatais. Vou lhe apresentar uma questão hoje. Deus realmente espera que façamos exatamente tudo o que Ele nos pede? Deus é tão exigente assim? Há pessoas que têm uma postura serena quanto ao seu relacionamento com Deus e aquilo que Deus espera que façam. Essas pessoas geralmente dizem: eu não acho que Deus é tão exigente assim. Eu acho que Ele é magnânimo demais para isso. Deus é bondoso demais. Ele é paciente demais para me pedir exatamente isto. E é aí que mora o perigo. Veja, o indivíduo que diz: eu não acho que Deus é tão exigente assim. Acho que Ele é muito bondoso. Aqui temos uma fachada que parece muito cristã, porque Deus é bom demais, Ele é amoroso demais. Parece que isto seria exaltar a bondade de Deus, enquanto, na verdade, se deixar de acreditar que devemos agir exatamente como Ele nos ordena, mas esta é uma questão que ocorre apenas na mente humana e é muito perigosa. Parece um erro inocente, mas seu efeito é mortal. A questão, portanto, continua. Deus é exigente ou não? O outro lado da moeda é pensar da seguinte forma: eu sei que a Bíblia diz, mas não acho que Deus esteja tão minucioso assim. E agora, o que vamos decidir? Precisamos nos confrontar com esta questão porque a vida eterna está em jogo. Se dissermos, sim, eu sei o que Deus diz,
e em seguida sairmos para fazer exatamente o contrário, este não é o tipo de cristianismo que exalta a paciência de Deus. Na verdade, isto é uma forma de rebelião contra sua expressa vontade. E a rebelião é pecado. Consequentemente, precisamos enfrentar isto. Deus é exigente? Como podemos saber? Há apenas uma forma de saber e vou apresentá-la a você. Precisamos buscar e ver Deus dentro das páginas da Bíblia e compreender o seu relacionamento com a raça humana. Conta-se a história de um pai que voltou para casa depois do trabalho e sentou-se para ler o jornal. Assim que ele começou a ler um artigo, seu filhinho pulou em seu colo. Ele mandava o garotinho fazer alguma coisa para poder terminar de ler o artigo, mas o filho voltava em seguida para o seu colo. O pai decidiu dar ao garoto uma tarefa que levasse mais tempo. Ele pegou uma das páginas do jornal, rasgou em pedaços, não muito pequenos, mas em vários pedaços, e entregou-os ao garotinho, dizendo: filho, monta esta página do jornal aí no chão, como um quebra-cabeças. O pai achou que o filho ficaria ocupado pelo menos uns 30 minutos. Mas em 2 minutos, o menino estava de volta em seu colo. O pai perguntou: o que fizeste com os pedaços de papel que eu lhe dei? O garoto respondeu: papai, eu montei o quebra-cabeças. Mas como você conseguiu fazer isso tão rápido? Venha ver, papai, retrucou o menino. E o menino tinha mesmo montado a página inteira. É que na parte de trás daquela página havia uma ilustração. E isso facilitou o trabalho do garotinho. Em cada página da Bíblia há uma ilustração de Deus. Por trás de cada história, cada evento, cada acontecimento relatado na Bíblia, a personagem central é sempre o próprio Deus. Temos que ver o que há de trás de cada história, pois ali há uma visão da personalidade de Deus. Eu gostaria de sugerir que hoje nós olhamos para um evento em particular, no contexto da vida de Davi, e vejamos um exemplo de como Deus age, como Deus pensa e como Ele sente. Há 2 importantes pontos que eu quero enfatizar aqui. Um é que a Bíblia é a palavra de Deus, e como tanto nos diz como Deus pensa, como Deus sente, enfim, revela como Ele é. O segundo ponto é o seguinte: Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com estas 2 realidades em mente, podemos acreditar que a forma como Deus agiu em séculos passados é exatamente a mesma forma hoje, porque Ele não muda. Uma publicação da Universidade de Nebraska publicou uma reportagem com o título Vida em Família, no qual fizeram as seguintes observações. Se você quer ser um pai ou uma mãe eficiente, é recomendável que você seja coerente em suas reações ao comportamento das crianças. Embora nenhum pai pode desejar ser completamente coerente, um nível mínimo de coerência é necessário para que as crianças aprendam lições sobre a vida social e desenvolvam autoconfiança. Especialistas dizem que as crianças precisam de algo em que possam confiar. O mesmo se aplica a nós. Nós somos filhos de Deus. E uma coisa maravilhosa com respeito ao nosso Deus é que Ele é absolutamente confiável. Podemos confiar nele sempre. Vamos voltar à nossa história com Davi. Davi está reinando, livre de invasões e de inimigos de outros países. Então voltou-se para a realização de um propósito caro ao seu coração: trazer de volta para Jerusalém a Arca do Concerto. Durante mais ou menos 60 anos, a arca ficara em Kiryat Jearim, pouco mais de 14 quilômetros dali, sem ser usada e por muitos esquecida. Entretanto, parecia adequado que o símbolo da presença divina estivesse na capital da nação. Esta era uma honra que cabia a esta cidade. O móvel mais sagrado do templo era a Arca do Concerto. A arca era um tipo de baú feito de acácia, recoberto por dentro e por fora com ouro, com aros de ouro ao seu redor. A arca tinha 1 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
A tampa de ouro puro, o propiciatório, era uma base onde se apoiavam 2 querubins de ouro batido com asas abertas que cobriam a tampa. Dentro da arca haviam 3 itens: uma jarra de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. A arca representava o trono de Deus no tabernáculo. Ficava atrás do véu que separava o lugar santíssimo. A arca era mais que um baú. Ela representava a aliança de Deus com Israel. Era o ponto de contato de Deus com a humanidade pecaminosa. O sumo sacerdote via a arca apenas uma vez por ano. Ele aspergeria sangue no propiciatório e expiava os pecados da nação. O próprio Deus encontrava-se com o sacerdote ali, aparecendo numa nuvem sobre a arca. A arca era um símbolo do poder e da presença de Deus. Todas as vezes que Israel tinha que levantar acampamento, e durante 40 anos que eles viveram no deserto, portanto eles mudaram-se bastante de um lugar para outro, Deus prescreveu uma forma específica segundo a qual a arca deveria ser transportada. Este transporte deveria ser feito com reverência e temor. Anéis de ouro eram afixados nas extremidades da arca, em ambos os lados, e varas folheadas ao ouro eram passadas pelos anéis, de forma que a arca fosse carregada sem ser tocada. Homens se colocavam em cada extremidade da arca e levantavam estas varas até a altura de seus ombros enquanto caminhavam lentamente. Esta era a vontade de Deus. Nesta ocasião, em meio à empolgação de trazer a arca de volta a Jerusalém, Davi foi preguiçoso e negligenciou as instruções de Deus quanto ao transporte da arca. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab. Em vez de ser carregada nos ombros de sacerdotes, desta vez a arca foi colocada num carro de bois. Naturalmente, as rodas do carro acabaram caindo em buracos na estrada e o carro balanceara de um lado para o outro. Em algum momento, a sensação seria que a arca poderia cair do carro de bois. Vemos isto em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. Quando chegaram à eira de Nacum, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Bem, para começar, a arca não devia estar num carro de bois. Além disso, havia um homem caminhando ao lado do carro que não era sacerdote. Apenas os sacerdotes deviam tocar a arca. Este homem não era sacerdote. Seu nome era Uzá. Quando o carro passou em algum buraco, os bois tropeçaram e deu a impressão que a arca ia cair. Então o que ele fez? Ele levantou a mão e tocou a arca. Ou seja, fez algo que não podia ter feito. A Bíblia nos diz o que aconteceu. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. O corpo de Uzá ficou caído ao lado da arca, e o pânico fez com que a procissão parasse ali mesmo. Quando Davi viu o que aconteceu, ficou muito irado. Davi não conseguia entender o que dera errado. É assim que Deus paga a devoção? Com a morte? A frustração de Davi, somada à humilhação e ao desapontamento, transformou-se em raiva, uma ira contra Deus, que recusava-se a agir de acordo com os planos de Davi. A ira de Davi encontra eco em muitos hoje. Hoje ouvimos muitas pessoas dizerem: mas os motivos dele eram nobres. Sim, é verdade que os motivos de Uzá eram nobres. Então por que Deus o fulminou? Porque ele não podia tocar a arca. Se fôssemos chamar Uzá hoje aqui para dar um testemunho e lhe perguntássemos: Uzá, cremos que a Bíblia é um manual para o cristão. Por favor, nos ajude a entender algo. Diga-nos, Deus realmente leva a sua palavra a sério? Eu creio
que Uzá responderia: olha, quando Deus manda não tocar em alguma coisa, é melhor não tocar. Eu descobri isso da pior forma possível. Deus é exigente. Acho que esta história deixa bem claro isso. Veja bem, como pecadores, precisamos buscá-lo de acordo com suas regras. Precisamos dobrar a nossa vontade para adaptar-se a dele e não vice-versa. Não importa quanto desejamos fazer a coisa certa, se a fizermos da maneira errada, estaremos nos enganando. E pior, estaremos desonrando a Deus. Davi ficou perturbado demais para continuar a viagem. Então mandou todos embora, guardou a arca na casa de Obed-Edom, o geteu. Depois tomou algum tempo para pensar em seu erro. Davi não era um homem perfeito, mas era sensível ao pecado. Ele admitiu que estivera errado e mudou seus caminhos. Era isto que o fazia um homem segundo o coração de Deus. Davi buscou entender o porquê de tudo aquilo e, com a ajuda dos levitas e os sacerdotes, descobriu a forma certa de transportar a arca. Note o que Davi disse em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 13 e 15. Pois, visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi não apenas admitiu que estava errado, mas fez a coisa certa na tentativa seguinte. Há uma mensagem para nós aqui. Essas coisas que nós consideramos pequenas e descartamos como se não fossem importantes, são um perigo. Deus é exigente? Você perguntaria a um Uzá fulminado ao lado do carro de bois se Deus é exigente? Você perguntaria a Jesus se Deus é exigente? Ele lhe diria as palavras de São João, capítulo 9, verso 41. Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Se Deus não tivesse dito a Uzá para não tocar a arca, ele não teria morrido. O problema é quando nós sabemos. Ele sabia qual era a vontade de Deus, mas foi condescendente numa questão de obediência. E este foi o problema. Se Deus não nos considerasse responsáveis por aquilo que sabemos ser o certo, então teria que pedir desculpas a Uzá. Afinal, tudo não passou de um leve toque na arca? Certa vez, um jovem veio até Jesus e disse: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas acerca de o que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se por um lado é absolutamente verdade que não podemos fazer nada, nem mesmo obedecer, para merecer a vida eterna, por outro lado, nunca poderemos dizer que a obediência não tem nada a ver com a vida eterna. Se você deseja entrar na vida, Jesus disse que você deve guardar os mandamentos. Pense nisso. Deus é exigente? Ele é. A Bíblia dá provas disso. Quando nós desobedecemos os preceitos de Deus, Ele pode não nos fulminar no mesmo instante, como fez com Uzá, mas sua tristeza é tão profunda quanto a sua santidade é profunda. Será que existem alguns anéis e varas que você tem ignorado da sua vida? Você está disposto a pegar esses anéis e carregá-los de acordo com as instruções divinas? Deus não está buscando perfeição, mas sim um coração que seja brando suficiente para amá-lo.
e humilde o suficiente para obedecer. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Querido Pai Celestial, te agradecemos porque podemos depender de Tua Palavra e de Tua verdade. Te oramos pedindo que ponhas Tua Palavra em nossos corações para que levemos a sério as questões de obediência. Pedimos que nos perdoe onde temos falhado. Dá-nos poder para fazer o que é certo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a O estudo da Santa Bíblia faz com que grandes homens se tornem amigos das Escrituras. Coelho Neto disse:
O livro da minha alma, aqui o tenho, é a Bíblia. Conservo-o sempre à minha cabeceira, à minha mão. É dele que tiro a água para a minha sede da verdade. É dele que tiro o bálsamo para as minhas dores. Empenhe-se você também ao estudo da palavra de Deus, e de seus lábios também transbordarão sábias afirmações, enaltecendo-a. Inscreve-se no curso bíblico que está à sua disposição. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Que alegria tê-los conosco mais uma vez essa semana e aguardamos o seu retorno na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.